Na prática, o que representa para o agronegócio brasileiro a suspensão do Plano Safra, Cauti? Uma tragédia. Se a gente tinha alguma dúvida que esse governo queria destruir o Brasil, agora temos a certeza. Porque o único setor muito produtivo, que ainda é competitivo a nível internacional e que garante um mínimo de bem-estar para 200 milhões de brasileiros é o agronegócio. Tirar o financiamento do Plano Safra para a fazenda significa condenar centenas ou milhares de empresas agrícolas à quebradeira, à falência. Essas empresas não vão sobreviver. Para o nosso público entender como funciona o Plano Safra, as fazendas, as empresas agrícolas que trabalham muitas vezes com margens apertadas, trabalham com problemas de logística sempre, trabalham com problemas climáticos às vezes, com pragas, etc. Se elas pegarem dinheiro emprestado no banco, aos juros que estão no banco, essa taxa Selic, elas não aguentam, elas quebram no dia seguinte. Por isso que o governo, todos os anos, dá um dinheiro, um crédito subsidiado, que é esse Plano Safra, com juros mais baixos, para garantir que elas possam continuar existindo, continuar operando. Esse dinheiro são mais ou menos 476 bilhões de reais esse ano. O Lula, inclusive, aumentou de forma exponencial, porque durante a época do Bolsonaro era metade disso, basicamente. 76 bilhões, mais ou menos, vão para a agricultura familiar e 400 bilhões para empresas agrícolas. O governo congelou esses 400 bilhões, ou seja, para as empresas mesmo. Quem é agricultor familiar vai continuar podendo pegar esse dinheiro. Só que essas empresas produzem, exportam, ou seja, o Brasil ganha dólares com o grão, com a soja, com o milho que vai para fora, então teremos problemas com o câmbio. Essas empresas dão emprego para muita gente e pagam imposto. Ou seja, teremos um problemaço no campo e no PIB do Brasil. Até perguntei para a Confederação Nacional da Agricultura uma nota. Na prática, o que representa para o agronegócio brasileiro a suspensão do Plano Safra, Cauti? Uma tragédia. Se a gente tinha alguma dúvida que esse governo queria destruir o Brasil, agora temos a certeza. Porque o único setor muito produtivo, que ainda é competitivo a nível internacional e que garante um mínimo de bem-estar para 200 milhões de brasileiros é o agronegócio. Tirar o financiamento do Plano Safra para a fazenda significa condenar centenas ou milhares de empresas agrícolas à quebradeira, à falência. Essas empresas não vão sobreviver. Para o nosso público entender como funciona o Plano Safra, as fazendas, as empresas agrícolas que trabalham muitas vezes com margens apertadas, trabalham com problemas de logística sempre, trabalham com problemas climáticos às vezes, com pragas, etc. Se elas pegarem dinheiro emprestado no banco, aos juros que estão no banco, essa taxa Selic, elas não aguentam, elas quebram no dia seguinte. Por isso que o governo, todos os anos, dá um dinheiro, um crédito subsidiado, que é esse Plano Safra, com juros mais baixos, para garantir que elas possam continuar existindo, continuar operando. Esse dinheiro são mais ou menos 476 bilhões de reais esse ano. O Lula, inclusive, aumentou de forma exponencial, porque durante a época do Bolsonaro era metade disso, basicamente. 76 bilhões, mais ou menos, vão para a agricultura familiar e 400 bilhões para empresas agrícolas. O governo congelou esses 400 bilhões, ou seja, para as empresas mesmo. Quem é agricultor familiar vai continuar podendo pegar esse dinheiro. Só que essas empresas produzem, exportam, ou seja, o Brasil ganha dólares com esse